Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus, todos vocês esta manhã, a paz do Senhor para as irmãs, para meus irmãos também, que Deus abençoe você e sua família, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus entre na tua casa, minha irmã, levando paz, levando harmonia, te dando força, restaurando a sua vida. Eu tenho uma palavra para você, se encontra em Lucas 16. Diz assim a palavra do Senhor, fala sobre o administrador infiel. Disse Jesus também aos seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e esse lhe foi denunciado como quem estava a desfraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse, que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigo tenho vergonha. Eu sei o que eu farei para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 caldos de azeite. Então ele disse, toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. E depois perguntou ao outro, tu, quanto deve? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Esse homem era infiel em tudo que ele fazia, né? E eu vos recomendo dar riquezas de origem iníqua. Fazer amigos para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Então esse homem que Jesus fala essa parábola, ele era muito infiel. Ele já ia perder a administração do seu senhor por causa da sua má administração. E mesmo assim, ele ainda mandou que cada um que devesse para fazer amizades, para que esse povo viesse receber ele quando tivesse desempregado. Dando uma de bonzinho, né, com as coisas dos outros. Quem é fiel? Se, pois, não vos tornasse fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se esse administrador não era fiel nas riquezas injustas, quem era que ia confiar a ele a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Nós devemos ver onde é que está o nosso coração. Se é em Deus ou se é na riqueza. Não é que Deus se aborreça por a gente querer ganhar dinheiro. Ele não quer que a gente coloque o nosso coração na riqueza. Ele disse que bote ele no primeiro lugar e as demais coisas eu vos acrescentareis. Então o Senhor quer ser a primícia. A Bíblia diz aqui que o serviço dividido, este é totalmente rejeitado por Deus. Ele diz, você não pode servir a Deus e as riquezas.
O serviço dividido é rejeitado por Deus. Não se serve a Deus, não se serve a Deus e não se pretende servir ao diabo. A palavra do Senhor fala que as pessoas estavam cocheando entre dois caminhos. Isso também é cochear entre dois caminhos. Está querendo servir a Deus e a riqueza. Servir a Deus e a Mamon. Mamon, irmãos, não é só o dinheiro. É tudo que você coloca na frente de Deus. Tudo que você dá preferência. Entretenimento. Você tem que ir para a igreja e não vai. Ou vai para a igreja como já aconteceu. Até com a minha família mesmo. Vai para a igreja, mas está pensando na novela. Tomara que o culto termine logo, porque eu vou assistir a novela que eu estou acompanhando. Isso tudo é colocar Mamon na frente de Deus. Entendeu? Não é só o dinheiro. Mamon é tudo que você bota na frente de Deus. E Deus disse que não se agrada. Cochear em dois caminhos é antinatural. Pessoas mornas. Deus fala em Apocalipse, Jesus fala 3,16, sobre pessoas mornas, que não são nem frias, nem quentes. Isso entristece ao Senhor. A pessoa nem é fria e nem é quente. Ele diz, se você não é frio e nem é quente, eu estou a ponto de vomitar. Essa passagem está escrita em Apocalipse 3,16, que fala sobre pessoas mornas, que não são nem frias nem quentes, que entristece ao Senhor. O serviço dedicado a Mamon, a palavra Mamon não se refere apenas ao dinheiro, mas a toda a mentalidade mundana. Tudo que você coloca no lugar de Deus. Encontramos exemplo em Nabal. Nabal era uma pessoa que não tinha aliança com Deus. A Bíblia fala aqui que em 1 Samuel 25:2 havia um homem em Maom que tinha suas processões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, Abigail, de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então, quando Davi mandou pedir que ele mandasse uma alimentação, esse homem não quis dar. Ele disse, eu não vou dar o que é meu a esse povo que eu nem conheço. Só que Davi todo o tempo tinha ajudado os servos dele a vigiar suas ovelhas. Não deixar que ninguém roubasse as suas ovelhas. Mas a Bíblia fala... Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que a sua mulher, Abigail, era formosa, uma mulher sábia, uma mulher inteligente. E essa mulher, com a sua inteligência, ela evitou que acontecesse um grande desastre, uma matança, porque Davi ficou com raiva e disse, não vai sobrar nada da família de Nabal. Aleluia, Jesus. Então a palavra diz aqui em Filipenses 13:18, fala assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetida vez eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amado, permanecerei deste modo, firme no Senhor. Então, irmãos, essas palavras aqui, todas elas que eu tenho mostrado, falado da palavra aqui para vocês, nos leva a pessoas que se preocupam mais com as coisas da terra. Nabal não queria dar nada de comida, por quê? Porque ele achava que tinha que guardar. Tinha que guardar, não podia ser bom, ajudando ali aos moços de Davi. Mas a sua esposa fez tudo e levou, evitando assim uma grande guerra, uma matança. Porque Davi já estava disposto, quando Davi mandou falar com ele, que recebeu a resposta que não daria, Davi já estava disposto a matar todas que fosse do sexo masculino. Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção, que queremos servir a Deus, para não estar cocheando entre dois pensamentos. Coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Ele diz que das mais coisas vós acrescentarei. Quando nós procuramos servir primeiramente a Deus, não colocar nosso coração nas coisas do mundo, o Senhor nos deixa, irmão, nos faltar nada. Eu sei que não é fácil, mas aquele que pedir ajuda a Deus, ele ajuda. Não é fácil não, irmãos, renunciar às coisas do mundo. Tem pessoas que morrem e não conseguem se dedicar totalmente a Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para você. Você vê, meus irmãos, que Deus não se agrada de pessoas que cocheiam entre dois pensamentos. Não sabe se serve a Deus ou se serve ao mundo. Amém? Deixa essa palavra para você esta manhã. Pai eterno, maravilhoso Deus, estou aqui entrando na vossa santa e gloriosa presença, entrando diante do trono da graça para orar por todos os inscritos do meu canal. Todos aqueles também que ainda vão se inscrever, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor abençoe os lares, as famílias. Pai, restaura as famílias, meu Senhor da glória. Entra com salvação, libertação nas famílias. Restauração dos casamentos. Restaura os casamentos. Restaura as famílias. Liberta os filhos. Liberta, meu Pai, dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição, meu Pai. Repreendendo assim todo mal contra a vida dos inscritos do meu canal, todo levanto, caia por terra, todo levanto do inimigo contra a tua casa, contra a tua vida, meu. O Senhor venha dar vitória àqueles que estão com causa na justiça, Pai. Dá vitória a tuas servas, teus servos que estão há bastante tempo com causa na justiça. Que o Senhor sopre um vento forte e bota na presença do juiz esses papéis. Oh, Deus Santo e amado, também eu clamo esta manhã ao Senhor, para que o Senhor venha abrir porta de emprego para aqueles que estão necessitados, Pai, dando uma novas oportunidades. Abençoa aqueles que vão fazer concurso, meu Pai. Que o Senhor venha dar vitória quando estiver fazendo concurso. Cura os que estão enfermos, Pai. Aqueles que estão angustiados, ansiosos, com depressão, o Senhor venha curar. Aqueles que estão pedindo uma direção, meu Pai, que o Senhor venha dar a direção. Amém? Irmã, você que está pedindo uma direção, se você sente paz,
Você quer se mudar, quer ir para um canto. Se você está sentindo paz no seu coração, se mude. Deus já é contigo, minha irmã. Quando a gente vê que quer se mudar, quer ir para um canto, que tudo começa dando errado, porque não é a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma direção em tudo que você pedir ao Senhor. Deus abra as portas de emprego, curando aqueles que estão enfermos em cima de uma cama, que o Senhor venha curar para que se levante, glorificando assim o nome do Senhor. Irmãos, eu estava fazendo propósito de 21 dias pela vida de vocês. Termina amanhã. Amanhã, hoje é 27, né? Termina amanhã, dia 28. Aleluia, Jesus. Orar, fazendo esse propósito de oração todo dia, de meio-dia, para orar pela vida de vocês, clamando a Deus para que Ele venha responder as orações de vocês. Eu creio, irmãos, que vocês vão ter vitória nas causas de vocês, porque eu estou orando pela vida de vocês e clamando ao Senhor para que Ele venha dar uma resposta. Amém? Dia 1º eu começarei a fazer uma série falando, né, de vídeos falando sobre o jejum, explicando direitinho, né? Talvez seja até uns vídeos pesados, mas a gente tem que saber a verdade, não é isso? Já estou estudando aqui, separando e vamos em frente, né? Deus abençoe todos vocês esta manhã, que as bênçãos do Senhor entrem na tua casa, que o Senhor incline os ouvidos do céu, incline os ouvidos às tuas orações. Você vê, irmãos, que Deus, Ele sempre responde às orações do seu povo. Quando em Abacuque 1, Abacuque fala, me porei na torre de vigia e vou ver o que Deus vai falar. Então, ele tinha o dom da visão. Ele ia ver o que Deus ia falar com ele. Talvez Deus tenha feito com Abacuque como ele fez com Jeremias. Jeremias, Deus disse, vai à casa do olheiro e lá eu te mostrarei. Então ele ia ver, né? E Abacuque também, ele disse, eu vou me colocar na torre de vigia e vou ver o que Deus vai falar comigo. Então Deus vê, irmãos, ora Deus, né, para que Ele abra a tua visão. Como aconteceu, né, com o servo de Eliseu. Quando saiu, acordou, viu que a casa de Eliseu estava cercada por cavalos e cavaleiros. Então ele veio desesperado e falou para Eliseu. Então Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do moço, e então ele viu que também tinha cavalos e cavaleiros de fogo ao redor. Nós temos que orar a Deus para que Ele venha abrir nossos olhos espirituais. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.